Então vamos ver o nosso próximo exemplo sobre matriz. Elabora um programa que carrega uma matriz 5 por 5 de números inteiros e crie dois vetores que contenham, respectivamente, o maior elemento de cada uma das linhas e o menor elemento de cada uma dessas colunas. Mostra a matriz original dos vetores. Uma ideia para resolver esse exercício seria fazendo um desenho da matriz mesmo. Então vamos imaginar aqui, então nós temos uma matriz 5 por 5, tá? Essa aqui é a nossa matriz, vamos fazer uma matriz de 5 por 5 aqui. 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? 5 linhas e 1, 2, 3, 4, faltou uma aqui, 5 colunas, certo? Qual é o objetivo? Eu vou ter os valores preenchidos, então eu quero saber o quê? A primeira coisa é o maior elemento de cada uma das linhas. Então eu quero um vetor aqui que vai ter o maior elemento, né? Maior, que eu vou fazer exatamente o quê? Eu vou olhar os elementos da linha 0 e vou colocar aqui no vetor na posição 0. Vou olhar os elementos da linha 1 e vou colocar aqui no vetor na posição 1. E na posição 1, certo? Vou olhar os vetores e colocar na posição 2. Então, basta percorrer essa linha, avaliando o maior elemento e armazenar ele aqui. Percorre essa linha aqui. Em relação ao outro, que é o menor, a gente vai ver aqui embaixo, que é em relação à coluna, né? Então, eu pego aqui, eu vou ter a coluna 0, então fixo a coluna 0, desço a coluna avaliando e coloco aqui na linha do menor. Entendeu? Então eu passo aqui nesse sentido, coloco o valor. Passo aqui e coloco esse valor. E coloco aqui embaixo, vou colocando os valores. E o outro é nesse sentido de cá. Fixo e vem varrendo para cá. Certo? Então como é que a gente pode fazer isso num código? É bem simples, né? Vou fazer todo modularizado através de funções. Então, maior linha recebe essa matriz 5 por 5. E uma vetor linha, m' de 5 posições. O que eu vou fazer? Criei o ij e o maior. Vou fazer um código para quê? Para me percorrer toda essa matriz. Então eu vou fazer o quê? Um for normal mesmo, o código normal de varrer toda a matriz. Por quê? Porque a nossa matriz ela varre exatamente aqui, nesse sentido aqui. Ele coloca o i como 0 e modifica os j's. Então ele lê essa linha inteira aqui primeiro. Depois ele vem para cá, lê a próxima linha, vem para cá, lê a próxima e assim por diante. Então, aquele mesmo código que a gente faz. Só que eu vou fazer o quê? No meio, entre os polos, eu vou colocar uma variável maior e vou pegar o primeiro elemento da linha na posição 0 como maior. Então, maior, M0 na posição 0, depois ele vai pegar M1 na posição 0, depois M2 na posição 0 e assim por diante. Vai pegando esses valores, colocando como maior e avaliando a coluna. Então, é bem tranquilo, igual a gente viu o código de maior. Eu coloco maior igual MI0, vou variar a coluna, então o I está fixo em 0, vai comparar o 0 com 0, o 0 com 1, 0 com 2, 0 com 4, e toda vez que você achar alguém maior, maior recebe esse valor MJ, certo? Então, atribua o valor, pega a linha lá, o primeiro valor, a primeira coluna da linha, né? E 0, primeiro elemento dessa linha, avalie com as outras linhas. Então, na hora que eu termino esse for aqui, eu acabei de avaliar exatamente quem? Toda a linha, passei por essa linha aqui tudo. Então, o que eu tenho que fazer agora? Preencher esse vetor aqui, M', exatamente o quê? Com o valor de maior. Então, M' na posição 0, que é a mesma posição da linha 0, posição 0 do vetor, recebe maior. E pronto. Então, esse maior ele vai funcionar para a linha 0, depois para a linha 1, para a linha 2 e assim por diante. No final do processo, ele vai estar esse vetor aqui vai estar todo preenchido com o maior elemento de cada linha. Certo? Também, esse é o nosso código aí para fazer esse tipo de execução. Vamos fazer agora, então, o menor coluna. Tá? Então, eu tenho M5, 5 e M coluna 5 lá. Certo? Então, mesma coisa aí, J menor. A ideia é muito parecida. A única coisa que vai modificar é que, de vez de eu fixar, igual nesse caso aqui eu fixei, tá vendo o I, que é a linha, fixar a linha, eu vou fixar a coluna e vou variar a linha. Então, vou fazer um for de 0 a 5, né, como é matriz 5 por 5 também, e vou usar o I, de vez de ser linha, como I como coluna. Faço menor recebendo, tá vendo que eu até mudei? O menor recebe o elemento 0 da linha e a coluna fixa em 1. E agora eu vou usar o J para variar a coluna. Então, MJI. Então, o que acontece? I é 0, o J vai mudar. Então, aqui vai ficar 0, né? Se a gente for na primeira iteração, fica 0 fixo. E esse valor aqui vai modificando. E eu vou comparando aqui com o menor todos para eles. Terminou aqui,
a coluna fixa é 0, que eu variei esses valores aqui, então ele desceu na matriz, né, que aqui ficou fixo, esse aqui ficou fixo, e aqui foi variando, 0, 1, 2, 3, então eu passei por todo mundo, desci, o que eu faço? Coloco o valor na posição 0 do meu vetor m colunas. Então, m colunas na posição i, que é 0, recebe o menor. E ele vai fazendo dessa mesma forma. Então, ele, toda hora ele vai pegar esse valor de i e vai multiplicar esse valor de i. Certo? Então, o i agora é 0. Na próxima vez, ele vai fixar a coluna 1 e vai modificar as linhas. Então, ele fixa a coluna 1 e desce nas linhas. Depois, fixa na coluna 2 e desce nas linhas. E aí, ele vai calculando esse m coluna aqui para cada uma dessas posições. Beleza? Então, sim. Então, nós fizemos, então, o maior linha e o menor linha. Agora, só falta o quê? O imprime vetor, para a gente imprimir esses vetores que nós construímos aqui, o m coluna e o m linha. Então, o imprime vetor é igual que nós estamos acostumados mesmo. A única coisa que eu fiz diferente foi colocar para ele quebrar uma linha depois que imprimir a linha do vetor. Ler matriz, né, que a gente viu o código nos vídeos anteriores, o mesmo código. E o imprime matriz também, que a gente já viu lá com aquela quebra de linha após linha, cada linha, para ele ficar bem formatado. Certo? Então, tendo essas funções todas feitas aqui, como é que fica o main? O main, então, cria o main, cria a matriz mat55, cria o maior linha, para pegar os maiores elementos da linha, tamanho 5, né, que é o tamanho da linha, quantidade de linha, e o menor c, tamanho 5, que é a quantidade de colunas dele. Faço, chamo a função lerMatriz para ler a matriz, em seguida chamo o maior linha, mat maior linha, então ele leva a matriz, esse vetor aqui, e lá dentro ele preenche esse vetor com os maiores elementos da linha. Chama o menor coluna que leva o mat também, e ele vai preencher dentro de o menor c, que os menores valores por coluna. E agora eu vou imprimir os valores. A matriz lida é imprime matriz mat, que tem aqui. O vetor contendo os maiores valores das linhas, então eu chamo imprime vetor maior L, que eu tenho imprime vetor aqui. Em seguida, o vetor contendo os menores elementos das colunas, chamo imprime vetor menor c, que aí ele vai imprimir para a gente o menor elemento da coluna. E retornamos o final. Então, esse aqui é as nossas chamadas para essa função, para executar exatamente o que esse problema está pedindo, que é ler a matriz, calcular os vetores, em seguida apresentar a matriz e apresentar os vetores. Então, agora, nós podemos ver uma execução para ele. Então, ele vai pedindo os valores 0, 0, 0, 01, 02, 03, e eu vou preenchendo os valores. Quando terminar, ele mostra a matriz preenchida. Em seguida, o vetor contendo os maiores valores da linha, a gente pode ver que aqui, ó, com os maiores valores da linha, então nessa linha o maior é 7. Né, se a gente for ver aqui, que o maior aqui nesse ponto é o 7, está aqui. Nesse aqui o maior é 9, que está aqui. Nesse aqui o maior é o 5, que está aqui. O maior é o 7, que está aqui. Depois o maior é o 9, que está aqui. E aqui o vetor contendo os menores valores das colunas. Então o primeiro aqui é o 0, que está aqui. O segundo aqui é 3, que se a gente descer aqui, está aqui nessa posição. Depois é o 2, que é o primeiro elemento dessa aqui. Depois é o 5, que é esse aqui também. E o 2, que foi esse daqui. Certo? Então esse é um exemplo aí que a gente mostrou para ver como é que a gente pode usar, né, um exemplo que usa matriz combinado com vetor, né, e onde que a gente está pegando os elementos da matriz e preenchendo o vetor a partir dela.